Boa tarde, Fabinho! Boa tarde, Eduardo! Onde você tá, Fabinho? Cara, vim parar no meio da FIPAM, o Podpãocast, e só conversa boa hoje. Puta, quem você trouxe hoje, Fabinho? Hoje nós pegamos lá fora o Tarcísio, de Juiz de Fora. Caramba, um panificador fora do estado de São Paulo, fora da capital de Minas. E aí, tenho muitas curiosidades. Boa tarde, meu amigo. Eu fico muito feliz, rapaz, pelo convite, por vir. Né? Como eu já falei com vocês aqui no bastidor, eu já sou um fã do podcast de vocês. Eu acho que ele comunica-se muito bem com a gente, ele traz. E todas as vezes que assisti o programa de vocês, eu me sentia sentado na mesa. Eu acho que essa é a sensação que vocês passam. Porque se você tocar uma conversa tão boa, tão gostosa, e assim, quando a gente vê, às vezes, por exemplo, eu acho que os dois podcasts maior de tempo que tem, eu acho que é com o Rui, que deve ter umas 3 horas. É o Marquinhos, 4 horas. O Marquinhos da Requinte, com as 4 horas. Que não cansou de ver. Eu fui na roça, voltei fora, deu vontade de voltar na roça, voltar só para acabar de assistir ele. Porque não deu para ver tudo na remessa só. Porque você para o carro, já tem que entrar para dentro da padaria, acabou. Falei, rapaz, acho que eu vou voltar lá na roça para assistir, para terminar de ver o podcast. Pior que não é história, não, é verdade, né, verdade. É muito bom, Legal, muito bom. Legal, muito legal. Muito bom. E você em padaria, meu amigo? Rapaz, eu comecei em padaria porque o meu pai não veio de padaria. O meu pai era comerciante, avô comerciante, né, na roça, o outro bisavô também. Mas o meu pai veio para Juiz de Fora, depois de casado, aí comprou uma mercearia. Veio de onde? Meu pai veio de Bom Jardim de Minas, na verdade, um arraial. Tipo o português mora na aldeia, mais ou menos isso aí. Certo. Né? Aí veio, um arraial. Veio para Juiz de Fora, que era a cidade Fora, maior. Que é a cidade maior da região. E aí meu pai já tinha vindo antes, né? De ter trabalhado aqui, depois foi para Barra Mansa para casar com a minha mãe e voltou para Juiz de Fora. E aí compraram a mercearia, morava dentro da mercearia. Eu fui feito dentro da Marbel antes de virar padaria. Então, antes de fazer pão lá, fizeram eu lá dentro. Eu morava atrás do balcão. Tempo de fazer, O negócio era feio. E aí, isso foi em 85, e eu sou de 88. E aí, depois disso aí, cresci ali dentro, ajudando meu pai. E aí, em 98 que virou padaria. E acabou com o meu pai, ele ficou pouco tempo trabalhando em padaria, porque o papai ficou de 98 a 2004. Meu pai morreu em 2004 com 46 anos. Morreu um menino. Morreu um menino. E eu também estava novinho, estava com 16 anos. E aí foi quando eu de fato assumi, porque eu já estava trabalhando com meu pai, fazendo as coisas, trabalhava desde os 9 anos de idade, todo sempre dia. o mesmo local. Mesmo local, né? Aí quando virou padaria, já foi numa loja que meu pai já tinha construído. Você tem irmãos? Um prédio próprio. Tem irmãos? Tem um irmão, mas meu irmão é mais inteligente, estudou, virou médico veterinário, aí ele não quis mexer com padaria, não. Ele tem agropecuária, né? Ele é comerciante. Legal. E como é que foi isso para um garoto de 16 anos ter que assumir? Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, sobrevivência. Você não tem muito o que escolher ou fugir, porque tem coisa que ou é ou não é. Ou você pula pra dentro, abraça e vai, ou não vai. E era uma padaria menorzinha, né? Era o papai, trabalhava papai, mamãe e 4 funcionários. Pequeno, né? Então era ali, então dependia muito, de fato, da gente estar trabalhando. A gente parar ali e ficar. Então aí durante um período ali, no outro ano, quando começou o ano, eu parei de estudar 6 meses, que é para ficar só por conta de trabalhar, de ajudar, de ficar na padaria. Eu passei a abrir a padaria e eu até gostava, né? Porque eu pegava, na época eu tinha um Monza hatch, 83, eu já ia dirigindo o Monza para padaria com 16, 17 anos ali. Parava o carro, nunca fui fazer lenha, gracinha, né? E para trabalhar de fato, abrir, e era complicado porque às vezes a pessoa chega e não dá a devida atenção que você precisa, né? O cara não te escuta, não te atende, o vendedor não te dá ideia. Sim. Assim, foi vencendo isso aos poucos, né? E aí as coisas foram acontecendo, foi melhorando. E uma das coisas que eu vejo que vocês reforçam muito é um negócio que eu também reforço.
Porque a minha virada de chave da minha vida, porque eu comecei ali com 16 anos, até meus 21, 22 anos, eu não tinha meu pai para me dar essas dicas como vocês têm, vocês tiveram. E eu não... talvez por isso que eu gosto tanto de escutar o podcast de vocês, de escutar a dica de um homem mais velho. Aham. Isso, assim, às vezes parece, pô, eu queria ter escutado isso do meu pai. Sim. E aí, rapaz, eu vivi uma época de muito aperto, assim. Mas hoje, você não sabe o que você está fazendo, não tinha ideia de precificação, de tirar custo, de nada. Então, o que mudou, tipo, iniciou essa mudança, foi no Sindipan, no Sindicato de Fora. Que ali eu tive a oportunidade de conhecer panificadores bem-sucedidos, pessoas que estavam indo bem, caminhando bem, fora da bolha. Então, às vezes, tem muita gente que está sofrendo dentro do comércio, dentro de uma padaria, e não enxerga porque nem conhece. Tem medo de mudar também. Tem medo de mudar e não conhece. Às vezes acha que de fato é só aquilo ali, aquela luta, aquela dificuldade, que padaria não é isso, que não é aquilo. E aí escuta de fora, sindicato é panelinha, eu não gosto de negócio de sindicato e tal, aquele negócio todo. Eu pensei, rapaz, se a panelinha é muito boa, eu quero entrar nela. Que panela que é. Então, rapaz, só de conviver no meio deles. E os caras me adotou, eu tinha 21 anos quando entrei para dentro do Você tinha sindicato. 21 anos, cara. 20 para 21 anos. Então ali foi a sua faculdade de Foi a padaria. minha faculdade, valeu mais do que as 3 faculdades que eu já fiz. Foi viver no meio deles, cara, de pegar, de te dar a mão, de te mostrar, de zangar com você. E não tem concorrência, né? Não a gente tem. não é concorrente Não padaria. é concorrente, não é. E me ajudou muito. Então, por exemplo, o Everaldo, que é o presidente do Sindicato de Fora, e o Adilson, que, por sinal, o vice-presidente, também fazem parte da AMPI. E assim, e tudo eu ia e perguntava para eles. Tinha um outro senhor que esse já faleceu, o Soares, trabalhou 50 anos com padaria, sabe? E ele também me adotou, que ele tinha um galpão lá perto da padaria, onde ele já fabricou panetone. Então eu passava lá. Depois, assim, virou um pai, sabe? Sério? Cara, e aí eu também levava ele no médico, de vez em quando, sabe? Já tava o senhor. A gente põe amor na pessoa, né? Sim, sim. E foi muito importante para mim, sabe? Foi muito importante. Me ajudou muito. São os Porque anjos colocados na nossa vida, né? são anjos colocados. Deus manda rapaz. É anjos. Deus que manda, É. é verdade. E coisa que é Deus que vem, entrega pra gente, que abre as portas. E às vezes Deus abre as portas também, às vezes abre as portas e a pessoa não entra, né? Se você não pular pra dentro, se você não, de fato, não querer abraçar também a oportunidade, você criar um monte de desculpa para achar que aquela oportunidade não é boa, que aquilo não vai fazer bem pra você. Sim, sim. Não tem jeito, não tem como você vai fazer. Às vezes você pega um cara e fala, vou te dar 3 meses de sindicato pago pra você experimentar. O caboclo vai, não sei o que negócio, então vai porque usar o advogado só, paga só 2 meses e vai embora. Então esse cara nunca vai achar o sindicato bom. Ele fala que não nunca tem tempo interagiu, de... Não tem tempo para ir, É. e aí vai continuar sem tempo de ir a vida inteira. Sim, aí ele não vai nunca. O crescimento fica preso, né? Fica preso. Fica preso. Aí depois a padaria foi A crescendo. sua padaria mudou depois que você Mudou começou muito, né? a Graças frequentar Deus, e conhecer? Mudou, outra coisa, né? E aí depois eu fui para Perdeu outra os loja, medos. perdi os medos, né? A gente vai caminhando com mais segurança. Uma coisa que me impactou na época, assim, foi o Adilson, esse meu amigo lá do Sindicato de Fora, o vice-presidente lá. Ele falou, tá assim, sua padaria tá parecendo um botequim. E eu tava lá com meus 21 anos. Pensei, Tá precisando muito de quê? desgramado, rapaz, tava parecendo um botequim minha padaria. Tá ele parecendo um falou. botequim. Eu tô desgramado, eu xinguei na cabeça. E às vezes dói escutar isso, E né? às vezes dói escutar, e às vezes é o trem que eu mais precisava de escutar. Aham. Porque às vezes Tem que ser doído. tem que ser doído, porque às vezes eu só passar a mão, não, seu negócio tá indo bem, então não vai te mudar, pai, não vai virar a chave, não vai te provocar para mudar, sabe? E você vai ficando confortável naquela situação. Então aí de fato mudou muito. Aí eu mudei, que é a padaria, que ela vinha de uma mercearia, então eu fui matando a parte de mercearia dela. Aí fiz a primeira reforma, com a graça de Deus, assim, foi uma bênção na minha vida. Foi muita dificuldade a primeira, né? E aí as coisas foram acontecendo. Aí foi precisando de contratar mais gente. Quando veio sair de 4, aí eu terminei a reforma, já tinha 8, depois 12. Falei, rapaz, agora não tô vendendo a ponte pagar esse motor de gente. E você virar aquilo ali, é uma faculdade, rapaz. É um processo.
É trocar pneu com o carro andando. Né? Não é? E com luva de boxe ainda. Com luva de boxe ainda. Você mexer com os dedos. Mas foi difícil. Ele começou, tinha muito estrado para limpar. Tinha, Não rapaz. tinha que estrada varrer. nessa época, não tinha- Agora, uma coisa, na época da mercearia já vendia pão, mas era pão comprado, né? Certo. E vendia o pão grande. Uma coisa que vocês contam, que eu vejo vocês fazendo, brincando com o desafio do papel canelinha. Papel Lá canelinha. na minha região não usava papel Não canelinha usava. para embalar, não. Mas- Lá era aquele papel, na época, que a gente usava, era um cinza, aquelas papel Tipo de supermercado, tipo de Bobina. açougue. De bobina, de de bobina açougue, já. mais fino, um cadinho. As padarias, melhor usava branquinho, até com a capa, né? Aham. Usava, papai puxava assim, colocava ela, pegava a bisnaga com a mão mesmo, colocava, amarrava ela assim, as pontas para fora, tinha um barbante da marca Leão, que o papai falava que o barbante embora o Leão, tinha que ser do Leão. Aí puxava do teto, amarrava ali, dava um nó, e era de jeito que embalava o pão. E não tinha pegava na saquinho de mão. pão, pegava na mão. E às vezes vai embalar. Uma pessoa não reclamava, não, Arroz, Tarcísio? feijão, não, o troço era. Era assim, né? Não tinha cara, pegador. não tinha. Normal demais. A gente né, não cara? via isso, né, cara? Como é que as coisas foram mudando? Sim. Como é que foi mudando? Hoje, assim, é um negócio em que ninguém. Tudo melhorou. Tanto os produtos da padaria, Da padaria. que melhoraram e criaram-se muitos produtos novos, como as embalagens dos produtos. As embalagens. Tudo tá? andou junto, né, É. cara? Tudo cresceu junto. Tudo. E a mentalidade do povo. Né? Sim, Então, assim, sim. cada época o cara vai Exigência, mudando, isso. exigente. Antigamente, você pegava o dinheiro do cliente, você voltava o troco para ele, pegava o pão com a mão, colocava. Aquilo era o normal. É o normal. Não ninguém usava nem uma reclamava. sacolinha assim, sem vergonha, para pôr na mão, para pegar. Não. Não. Entendeu? E aí isso é interessante, porque a padaria também ela vem mudando junto com a mentalidade da sociedade. Verdade, eu acho que isso é um processo. Talvez o sucesso das padarias do Brasil inteiro é ter o entendimento de que tem que melhorar de acordo com o que o cliente vai melhorando, né? Então tudo vai andando junto. As padarias não ficaram para trás, não Não. estacionaram. Não estacionou. Elas estão sempre mudando, Verdade. né? Todo ano, Mas não perdeu a essência dela. sem perder a essência. Sem perder, Sem a essência perder a dela. essência, né? Mas sempre se modernizando. Né? Você Sempre quer se ver? modernizando. Por exemplo, você monta um restaurante. Sim. Se você montar o restaurante na padaria, a padaria tem mais apelo que o restaurante. Tem. Tem. Se você montar, o cara montou café da manhã, a padaria tem mais apelo. Então o cara fala, vou almoçar na minha padaria, vou pegar, tomar café na minha E padaria. a padaria virou esse negócio aí que se agrega várias outras coisas ali, um lanche, né? Vários momentos. Hoje a gente consegue trazer isso, né? O Vários mercadinho, momentos. né? A O emergência, né? Eu falo muito isso pro povo. Pelo menos o básico ali da emergência tem que ter na padaria. Né? Qual foi a coisa mínimo. mais estranha que você vendeu em padaria? Rapaz, eu já vendi de tudo. De tudo. E se deixar, eu vendo até hoje. né? Mas, por exemplo, eu vendia envelope de carta. Se vendia Envelope de envelope, carta. Depois eu vendia. vendia disquete, depois eu vendia CD no caixa, DVD, chegou a vender disquete? pendrive, cheguei a vender disquete. Filme de Envelope de fotografia? carta, filme fotográfico de 24, Muito, 36 muito. pose. O de 36 pose eu vendia muito domingo, tem uma igreja perto. Então era de domingo, batizava criança, meu filho, e aquilo tudo lá. Outra E coisa o pessoal não chegava na padaria às vezes pra falar, me enrola o filme que eu não sei como enrolar. ainda tinha que pôr ainda, Coloca pra mim. Coloca pra mim, você sabe colocar isso mesmo. Opa, tinha muito. E aí a gente colocava lá, eu tinha o de 24 poses, 36 poses. Uma outra coisa também que vendia muito e hoje não vende mais era a pilha. Filha. Porque chegava Natal, vendia muita pilha. Então eu começava a comprar E pilha até as grandes, né, as cara? grandes, porque o pedreiro levava aquilo pra obra, pra escutar rádio, pra... Aham. É porque depois do Pra Natal lanterna. a criança queria ver o brinquedo funcionar. Não, rapaz, aí o o cara cara comprava o tinha brinquedo, com- sempre esquecia daquilo. Da pilha ia na Chegava padaria correndo, buscar né? a pilha. Então, e chegava agosto e começava a comprar pilha para armazenar, para não dar aquela pancada, para, por exemplo, ter Aham. estoque para trabalhar. Olha que Como é legal, as né, coisas cara? foram Pacote de mudando, né? vela. Pacote de vela. Pente. pacote de Eu vela, trabalhava na vendia padaria, então você tinha uma caixa de vela. E era normal acabar a força. Acabava a força, eu já pegava a caixa de vela, põe em cima do abria- balcão que vendia tudo. muito. É. Tudo embora. Aí também acendia aqui na padaria, né? Se for de noite.
É isso aí. Fuzil, aquele fusível, vendia aqueles de rosca. Muita. Venda rosca, muito teflon, né? Tá vendo só? Na época que eu trabalhava, que eu comecei em padaria, podia vender remédio. Não, eu vendia e honestamente ainda tem ainda. Ainda tem. Na Marbel, na minha mais antiga. Ainda Legal, vendo. Não tem legal. farmácia perto, então. Mas eu vendia muito Dorflex, aspirina, S infantil. Cibalena. Abria um gavetão assim, cortava com um Cibalena, sal de fruta, sorrisal, engorve. A S infantil, Tudo, né? tudo, de pirona, Legal. gotas. Época boa. Trocava cheque. Trocava cheque, pegava um jurinho no cheque, trocava pro outro. Cliente ia lá, pô, troca o cheque pra mim. Era difícil, né? Tinha tudo, Vendia tinha na tudo. caderneta. Era fiado. financeira do bairro. E o padaria. E às vezes o papai me colocava na porta, e às vezes dava uma fila de gente no orelhão na porta da padaria, e aí eu ficava com a mão com a local e a outra era DDI, né? DDI era só Internacional. na telefone, Sim, certo, sim, pro cara DDD. ligar pra fora. Então tinha duas, a local e a DDD. Então, aí eu ficava, me dá mais uma ficha, menino. Quem comprava um monte ia pro telefone, né? Isso aqui tá caindo troca. Aí eu falava, papai, essa dona aí foi 5 fichas. Fazia fila pra telefonar. Pra telefonar. Nem ia Que pra legal, tinha telefone. O telefone era o orelhão era o também, telefone, que né? ligava pra lá. Muito legal. Como é que as coisas aconteciam? Muito né? legal, muito legal. Como mudou, hein? Rapaz, a E história Tarcísio? vai mudando, né? Tarcísio, você tá lá em Juiz de Fora, quantos quilômetros de São Paulo? Mas eu acho que de São Paulo. Sabe que agora eu não vou te falar disso, mas eu acho que tem uns 400 quilômetros só. 400 quilômetros? É, FIPAM. Fipam. Fala de FIPAM, Fipam o é panificador a compromisso. 400 quilômetros de São Paulo. Mas é um compromisso assim gostoso, né? Uma data separada na agenda. E Juiz de Fora consegue trazer, esse ano nós conseguimos trazer 2 ônibus de Lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora, de associado. E sempre trouxe as primeiras vezes, durante muitos anos, eu sempre vim nessa caravana. Certo. Agora, com o tempo, né? Aí eu venho. Aí eu costumo Aproveita- vir de avião, ou venho de carro para ficar mais dias. Aham. Aí ainda tem os compromissos da reunião da BIP. Certo. Aí eu venho para ficar uma semana. Então, vim domingo, vou voltar sexta, provavelmente. Certo. Mas a BIP é um evento. A Pipan é um evento que o panificador da nossa cidade aprendeu isso junto com o sindicato, que é muito importante de vir. Que a gente. Então, isso faz parte do calendário, já faz parte do cotidiano, né? E, eu vou em São Paulo todo ano, tem gente que já fala assim. Aham. Então eu vou aproveitar e vou ver isso lá em São Paulo por você, porque eu vou na FIPAM. Que aqui você consegue encontrar todos os fornecedores junto, né? Conhece todos os Você quer conhecer uma máquina, você tem em Justamente. vista de comprar alguma coisa. Ir nas FIPAM padarias, a FIPAM é o momento, né, é o de momento certo, né? Então, às vezes eu falo para a pessoa, assim, a pessoa fala, mas eu não tô querendo comprar equipamento, rapaz, comprar o equipamento, às vezes que eu comprei equipamento, às vezes eu nem vim com o objetivo de comprar, e acabou que comprou. Mas só de você vir na FIPAM, e você já volta com a outra cabeça, com muita coisa, você tira foto Você não de precisa produto. comprar nada. Até você conhece uma Você novidade, aprende né? muito. E um negócio que eu falo com as pessoas, falo, ó, vai na FIPAM, faz um grupo, só com você mesmo, mas faz um, eu sei que você já tem um, mas faz um escrito FIPAM. Aham. E põe, mano, você jogar ali as fotos que de fato faz sentido, porque não adianta, às vezes, o cara que tem uma padaria, ver ali aquela marceira que Sim, de indústria, que ela né? vira lá, Da pirueta, né? da pirueta. Não adianta, você vai tirar uma foto daquilo pra quê? Pra encher o teu celular e você não vai olhar aquilo. Certo. E aí vai você vir de fato. Às vezes vai te dar um resultado bacana, você tirar foto de um pacote de pão, Sim. de uma máquina que tá fazendo negócio. Aí você já viu, às vezes, aquela máquina ali, você amadurece no outro ano, você compra, você vai trocando ideia. Naquele momento não faz sentido, mas de repente Naquele pode ser uma momento necessidade, faz sentido, né? E depois faz. E Sim. aí eu sempre falo isso. A pessoa vindo, trazendo, implementando, porque não adianta você aprender e não implementar. Não adianta você buscar e não pôr em prática. Sim. Então o resultado ele vem da execução. Você tem que ver o negócio, executa. Se deu errado, você tenta de novo. Se não deu, beleza, pula de fato, mas Bola pra vai, tem frente. que executar. Persistir. E quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Quem chega primeiro, então,
Se você É chegar, uma boa, hein? você coloca Isso uma é bom, hein? tendência Vai na pro meu sua cidade, caderneta. você coloca a tendência na sua cidade, você foi o primeiro a mijar no poste com aquela ideia, Sim. você virou referência. Sim. Você não tem que inventar, você só sabia copiar direitinho. Sim. Né? Isso aí funciona muito bem. Isso aí traz. E aí a pessoa traz uma conexão, ela se sente assim, bem, muito parte da panificação no geral. Ela deixa sente de sentir inserida, aquele né? panificador pequenininho de bairro, da cidade. E aqui a gente encontra de tudo, né? Toda hora tem um, foda-se, pô, queria te conhecer. E aí o cara vem, conversa com a gente, mostra. E às vezes o cara tem uma boa padaria numa cidade pequenininha. Então, isso acontece muito, né? E é muito bom essa amizade. Legal, né? legal. Às Eu vezes gosto o cara muito do sabe pessoal até o daqui. que fazer, mas ele tá tão acomodado no Tá dia a acomodado. dia que você chega alguém de fora e fala, ó, pô, isso é verdade, ele sabe, mas Sabe. ele não faz. Às Não vezes, faz. às vezes eu não falo nem a palavra acomodado, às vezes o cara tá tão com a Dentro agenda, do problema. a agenda dele tão só faz aquilo, ele faz tudo dentro da padaria, ele não divide, ele não Justamente. consegue, ele E não aí consegue nem ele sabe espalhar, o que ele então tá ele, fazendo. ele fica rodando E- em círculos, né? E essa pessoa é o cara que trabalha demais, Sim. trabalha muito, e ao mesmo tempo ele tem uma síndrome que ele mesmo se auto-invalida. Sim. Ele se invalida. Não dá, a padaria Porque não ele dá pra faz fazer tanta nada. coisa e a sensação que não faz nada direito. Sim. Roda, que vive aquela rotina todo dia, apaga fogo todo dia, faz todo dia. É um ciclo vicioso, né? Um ciclo vicioso. E ele tem que entender que pertinho dele vai ter sempre alguém para estender a mão, alguém para ajudar. É só ele procurar, Vai no sindicato, sair, vai conversar. né? Porque é E aquele- outra coisa que eu falo para os outros, você quer melhorar a sua concorrência, você está com a concorrência complicada, leva o cara para o sindicato também, que às vezes o cara fala, não vou levar para o sindicato, que ele vai aprender as coisas que eu estou aprendendo, nada, rapaz. Se você ter um Todo mundo concorrente pensando. que tem uma visão melhor, vai ser aquele cara que vai parar de fazer gracinha com preço pão na porta da sua loja. Ele vai trabalhar através de outra coisa. Né? Assim, cada um no seu buscando no que é melhor, né? Às vezes uma No padaria é que é melhor melhor. no produto, outra padaria é melhor em outro. Eu falo isso aí, às vezes o cara vai com um concorrente, eles arrumam um jeito errado de brigar. O cara, às vezes, eu falo assim, rapaz, você tem que ser bom no que o seu concorrente é fraco. Sim, sim. Às vezes o cara é muito bom na confeitaria. Não, ele é muito bom. Pra que você vai brigar com ele na confeitaria? Então você tem que ser muito bom no salgado, ser muito bom no pão empacotado. Você tem que ser bom aonde ele te dá espaço. E todo mundo E ser aí bom no depois você vai pão, melhorando. e todo mundo ser bom no pão, que é pra todo mundo ir nas E padarias. o pão pro cara não ir no É isso aí. mercado. É né? isso Mas não tem concorrência, tem cliente pra todo Tem mundo. pra todo tem mundo. pra Todo muita mundo. gente, meu. Mas às vezes o cara fica preocupado em referência a alguma Sim, coisa, sim, né? sim. O cara lá, todo mundo vai comprar torta do fulano. Rapaz, então até se bobear de vez em quando você passar, compra uma também para ficar satisfeito com você. Tem problema não. Muito boa. Deixa ele ser bom na torta. Você tem que ser bom, às vezes, na chapa, Sim. num salgado. No pão, às vezes No- a pessoa esquece de no ser bom no pão. Ser bom no pão. E você não precisa de vender o pão mais caro ou mais barato que ele. Você pode combinar. Né? A gente tem que ter cuidado para falar isso. Tem que ter cuidado, às vezes não tem o cuidado com o pão. O pão é, cuidado com o pão. o pão é a chave. É a chave. E aí o cara quer economizar 5, 6 reais no saco de E farinha. às vezes o cara tá apertado e descarrega todo o problema no pão. Ele tá apertado nas finanças, ele não entende o contexto da padaria, aumenta o pão. Aumenta o pão. Aumenta o pão. Ele põe Aumenta tudo o na pão. conta do pão. Aí, E aí acaba, Ele né? não sabe diluir. Acaba- Até porque o homem, o que a gente sempre fez a vida inteira, que era muito comum nosso, uma vez por ano pegar e aumentar o preço das coisas. sem fazer conta, né? Sem fazer conta, era no Aumentar, bigode, isso mesmo. sim. Ou então muito assim, fulano tá vendendo por tanto, eu vou vender também, eu vi esse preço lá embaixo, o pau tá assim, fulano de Ah, tal. meu pão- falta humildade pro pessoal. É, Eu tô e você fazendo sabe que a Juiz de Fora foi a primeira cidade do Brasil a passar o pão por quilo. Ah, é? Essa lei começou em Juiz de Fora municipal, depois que ela veio para o pessoal aqui de São Paulo, né, comprou a ideia, o Edinho Belo Horizonte. Que e legal, tal, eu não mas sabia. partiu isso em Juiz de Fora. Essa eu acredito que seja uma das melhores transformações para o nosso Do setor. nosso setor. Você É foi- mais justa, né, na realidade. É, justa. Não é que a Pra padaria todos leva os lados. vantagem, né? É o Não justo. esteja vantagem. É o correto, é o Pra todos os preço do lados. Foi quilo o- que foi você o leva. justo, foi o certo.
Porque a gente acabava fazendo, o pão saia maior, não era justo, a padaria sofria muito, quem não tinha o processo, né? Sim. Quem não tinha o processo, não fazia o negócio direito. E aí sensibilizou um pouco também, né? A precificação. Foi bom. Ajudou muita gente. Depois a gente foi aumentando o nosso leque de produto no quilo. De fato, Melhorou de todos os lados. Mas você trabalhou muito, Tarcísio? Oi? Você trabalhou muito? Muito, trabalhei muito já. E hoje eu já não trabalho tanto assim na operação, porque a gente vai arrumando outros bracinhos de outros negócios. Exatamente. Que a gente tem que fazer aquele dinheirinho que sair dali, você engordar ele também, às vezes, em um outro negócio, colocar outra cestinha, né? Então aí assim, Não levar os ovos na mesma cesta, não, né? não pode não. Então você abre uma loja, abre outra panaria, mas depois você fala assim, aí eu tenho uma operação com uma pizzaria delivery, que eu vim em São Paulo para copiar, inspirei no que chama Didio Pizza. Aí eu comprei os equipamentos igual, né? Forno de esteira, né? Abre pizza, maquinário que em Juiz de Fora não era usado. Aí eu também tenho uma lojinha de hortifruti que é numa lojinha do lado, assim, para evitar também de um vizinho para lá. Vizinho é muito bom, mas não tem ele melhor. Sim. Então aí você vai fazendo isso. Aí eu gosto de fazer uma obrinha também, gosto de ter um outro, aí tem um CNPJ só para isso, tem um outro só para vender um carrinho. Legal. Fazer, tem que fazer, tem que diversificar. Porque eu acho que isso é muito da nossa essência, Sim. né, do panificador, de fazer, de ser bom de negócio, que chega muita oportunidade na padaria. Mas sabe o que a gente fazia antigamente em padaria? Eu comecei cedo. Era normal, menos eu fazia. Você comprava o carro, você comprava uns 2, 3 no carro e deixava na porta da padaria para você vender. Porque era praticamente os preços meio indexados ao dólar. Então o que acontece? Às vezes a pessoa, de uma semana para outra, mudava o preço do carro muito rápido. Na época da inflação subia muito. Então eu comprava o carro, via quantos dólares dava e colocava o preço por dólar. Atualizava, não usava tanta Você FIP, vendia, né? na porta da padaria, vendia muitos. Vendia, e até hoje funciona isso, tá? Também, você para o carrinho, for pra padaria, para o carrinho lá, tá escrito vende nele, e ele faz negocinho, entra uma troquinha, você faz ali. Legal. Só que aí tem que fazer um PJ hoje só para isso, porque senão você CPF vai pro saco. Né? É isso aí. Pô, Tarcísio, a gente tem que marcar pra você vir no E estúdio você- aqui, rapaz, vai pô. ser muito bom. Quando você vier visitar Eu- São Paulo, eu- avisa a gente. Quando eu trabalhei muito nessa fase, foi durante muitos anos, negava na padaria, 4h30 da manhã, e até 11h30 da noite. E não jantava, não tinha nada. E aí, Seu dia era dentro da padaria. Já era casado? Não, quando eu casei, eu já tava, né, um cadinho já mais... Sossegado. Eu já tinha mais gente, né, que já me ajudava, tinha operação melhor. Eu ainda tinha mamãe, eu perdi a mamãe também. Morreu nova também, mas eu já tinha mamãe, a mamãe ainda trabalhou comigo, eu trabalhei com a mamãe ainda até bem tempo, né? Depois que ela parou, e, enfim. Como é que chamava sua mãe? A minha mãe chamava Rosimeire, E seu pai? meu pai chamava Luiz Paulo. Luiz Paulo. Luiz Paulo. E eu tenho um menino hoje, chama Luiz Paulo. Que E legal. a sua mãe Parece trabalhou, com o papai. É mesmo? sua mãe trabalhou na padaria, ela já estava num tamanho legal. Oi? A minha mãe viu a padaria boa. Ela não viu a outra, não viu, mas ela viu. Chegou a trabalhar com 28, 29 pessoas já. Legal. E hoje tem quantos lá? Hein? Hoje tem quantos lá? Hoje tem 38. E o que que seu pai, Luiz Paulo, se ele tivesse hoje, ele visse, o que que você transformou na padaria, um negócio desse tamanho, o que que você acha que ele te falaria? Mas eu, durante muitos anos, eu pensei nisso, sabe? Ontem, sabe que eu fiquei pensando? Na foto minha da BIP lá, da pós, eu queria muito mandar uma foto daquela para minha mãe. Ô mãe, olha, eu entrei no sindicato, virei diretor, tô na BIP. Que legal, né? Assim, se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade, eu queria mandar uma foto daquela para minha mãe. Legal. Mas, assim, de fato, assim, graças a Deus, eu passei por isso, né? Isso tudo virou boas lembranças, carinho. Sim. A gente se emociona, de fato. Mas é tudo com muita gratidão. Gratidão a Deus. Pai, você levou esse, não tem problema. Eu agradeço que foi eles. Você ter dado papai, ter me ensinado, sabe? Sistemático, daquele jeito, né? E aí a gente seguindo aquela cartilha, aqueles negócios, a mamãe, entendeu? Você deu por dar, deu dela um ano. Mas a mamãe te doentinha. viu, A mamãe né? morreu com 54 Mas anos. ela te nova. viu, pô.
Ela viu você. Né? Deu. A minha mãe ainda Estão viu. com a gente, acompanham Não viu a gente. meus meninos, né? Já tem que ter 4 anos agora. Não viu, mas Deus é maravilhoso, foi bom demais, Deus foi muito bom comigo. Eu só tenho gratidão a Deus por tudo, sabe? Os acessos que dá pra gente, essas amizades, chegar aqui, né? Ver onde chega, ver aquela energia do Walter de tapa, cara alegre, porque que é melhor o dia de qualquer um, rapaz. Que cara é um fenômeno. Esse cara é um fenômeno, vocês são demais, sabe? É isso aí. E meus parabéns pra vocês aí pelo trabalho. Então, vamos marcar. Vamos, Pra meu bem, fazer no São Paulo. estúdio. Vamos fazer no estúdio. Pra fazer, porque lá a gente conversa à vontade. Sem hora pra pressa. acabar. Não, rapaz, é perigoso Tem muita- atrapalhar o negócio. Tem lá, muita de coisa fazer- pra gente conversar A aí. gente bateu o recorde do Marquinhos, pô. Vamos bater o recorde, Martins. Olha só, Olha só. Só escutando de relance. Fenômeno é você, meu amigo. Ô, Eu rapaz. tenho que me intrometer um pouquinho nessa entrevista para dar um forte abraço nos meus 2 amigos aqui, companheiros do Pode Pão. E você que, no longo dessa jornada, não só aqui no Pode Pão, mas também na BIP, no sindicato, e na minha história na padaria, você é um cara muito parceiro. Vira e mexe, a gente está trocando Tá. mensagem, conversando, falando um pouquinho de padaria. E você com as suas postagens, também no seu Instagram, influencia muita gente por aí, Rapaz, que você tá de costas. Mas tem muita gente olhando, passando ali. Olha, o pessoal do podcast, é o Tarcísio. Você sabe que o Tarcísio, ele assistiu o primeiro episódio nosso com o Carlinhos da Manhattan. Foi o Carlinhos da Manhattan. Ah, ele tirou uma lição lá. Conta. Tirei, rapaz. Eu faço na Portugália hoje o pão. Me chama. Fala com esse. Fala com os dois. Eu faço o pãozinho caseirinho. Eu uso. Porque ele tava contando, né? E a história dele é sensacional. Eu lembro do dólar que aumentou, baixou, e foi macho, segurou. Eu viro fã dos caras, bicho. Ele Eu é. lembro das histórias, tudo, Eu vou rapaz. te apresentar ele, que ele conto. tá aqui. Eu falei com ele de manhã que Cara, ia te apresentar. machudo. E ele contou, né, que ele fez esse pão caseirinho para diferenciar um pouquinho, né, porque ele estava tendo problema com o pão francês, toda aquela dificuldade. E aí, no outro dia, eu fui lá, falei, agora quero que faz um pão mais esticadinho, vai passar ele no fubá e tal, desse jeito, e, ó, e virou um chuá lá na Portugália, que eu roubei o nome do Rui também, uma Portugália. Rapaz, tem que saber roubar com jeito, com carinho. Com carinho, né? E né? aí, Com carinho. A pessoa nem carinho. sente, né? nem sente, você ainda ri aí, fala, roubei teu nome, tal. Ah, filho da puta, se fosse um motel, eu te processava. Ele é muito Volta a bom. falar mais vocês aí. Continua aí com a entrevista, ficar muito boa, que eu tenho mais gente para entrevistar. Top, lá meu fora. amigo, Ó, obrigado. valeu, Balta. Você sabe que o Balta, eu só via ele no podcast, porque eu acho que ele ficava mais na mesa. Sim. Então, às vezes, ele precisava de ajeitar o microfone, eu vinha de costa. Então, eu não conhecia ele pessoalmente, né? Mas teve um dia que eu tava lá Pedra no Azul, Pedra Azul, Espírito eu Santo. vi aquele homem andando de costas, falei, rapaz, eu conheço aquelas costas, é o Baltazar do podcast. Você é feio. O Tarcísio conheceu as costas do Baltazar. Olha como é que é o negócio. Mais uma pro caderninho. Gente, continue aí com a entrevista, tá muito boa. Eu vou Valeu. lá entrevistar mais gente, viu? Tchau, volta. É isso aí. Só para agradecer. Muito obrigado. obrigado, O meu convite amigo. já Obrigado, feito. fiquei feliz de Não, conhecer, E cara. a gente vai estender porque a conversa é maravilhosa. Não, se deixar, eu E atrapalho o você negócio. é inspiração também para muita gente, você sabe disso. Então né, fica o cara? desafio para bater o recorde do Marquinhos. Vamos bater o recorde, Martins, porque o que mais me motiva, o que eu gosto, é de retribuir o que eu aprendi no sindicato, o que a vida me deu. Certo. Não tinha YouTube, pô, pra você aprender nada, não tinha nada. Até comprava uns livros que não fazia sentido para aquilo. Sim, sim. Uma vez eu comprei uma fita do CPT falando de administração de padaria. Bom produto para a época, mas não me resolveu. Entendeu? resolveu Tem que nada. ter cuidado, senão, né? Sim. O que eu tô falando dos outros que eu falei, de que eu gravei. Mas, enfim, é carência. Sim, sim. Né? Assinava revista e tudo, mas O dia a Quando dia é o chegava a melhor. Quando chegava a revista, tinha padaria pequena. Você que chegava a revista, você brilhava. Brilhava, Contava a história. Pô, parava. o cara tem 100 funcionários, você olhava. Isso mesmo. Eu lembro, lembro eu lembro de uma vez que quando foi inaugurada a Galeria dos Pães, olha só. nossa, pra mim aquilo era sonho. Troço diferenciado, né? Era. Verdade. Troço diferenciado. Nossa, eu ia lá pra passear. Eu saí da minha padaria pra ir lá tomar café, que você Olha que ficava. Falava assim, caramba. Isso aí. Troço de doido. Obrigado, viu, cara? Gente, eu Obrigado, agradeço. Tarcísio. Muito obrigado pelo carinho, tá? Valeu, Obrigado. valeu, obrigado.